Seja bem-vindo ao podcast da Sociedade Metamorfoses, o podcast para tratar do aspecto biopsicossocial, da filosofia na educação física e do desenvolvimento de carreira. E falando em desenvolvimento de carreira, eu estou aqui hoje com um convidado para lá de especial. Antes de falar um pouquinho dele, vou pedir para você já seguir o canal aqui, se inscrever no canal, compartilhar, curtir se você estiver curtindo o nosso conteúdo e ativar o sininho, que é muito importante também para a gente poder continuar, fazer todo esse trajeto que eu acabei de falar, para ajudar um pouquinho aqui o nosso trabalho, e considere se inscrever na nossa assinatura. Bom, convidado de hoje foi meu professor, foi meu sócio, foi meu diretor, é meu amigo e é mestre, foi e é mestre. O cara que é difícil até um pouco falar sobre ele, a importância que tem na minha formação, no meu desenvolvimento de carreira, a maneira como sempre me tratou, como sempre cuidou de mim, para que ele, com os alunos dele, ele não dava aula, ele dava aula e cuidava, sempre cuidou muito da gente, Marcelinho, sempre sentiu muito cuidado. Muito importante. Por você. É uma honra enorme ter você aqui, assim, um privilégio, um prestígio enorme, assim, você nos prestigiar, assim, me deixa até meio sem saber como falar, porque são os caras que, quando eu comecei a estudar, eram os meus ídolos. Eu tive a oportunidade, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Os primeiros cursos que eu fiz era você que estava lá no palco do ENAF, dando aula, só. Bons tempos. Tem muito tempo. E aprendi muito ali da parte prática com você, né? A capacidade de falar da teoria, que era importante, o conhecimento teórico, mas como aquilo vinha para mim ali, muito cru ainda, e conseguir entender o que você estava falando e já ter informação suficiente para aplicar já na semana seguinte, quando eu voltei para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Marcelinho, por sua presença, por você estar aqui. Vai ser demais poder ouvir um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que vai ensinar para esse povo que assiste a gente aqui. Obrigado, mestre. Obrigado a todos. Obrigado, Alain. Obrigado a vocês aí pelo convite. Meu primeiro podcast, então espero estar aqui à vontade, poder contar um pouquinho da história, não da minha história só, mas da educação física também, que tem muito a ver com nossa realidade atual. Eu costumo dizer o seguinte, Alain, toda vez que a gente tem uma disciplina que ela tem que ter o fundamento dela tem que ter um fundamento histórico, eu costumo, para atrair até a atenção do aluno, eu parto da realidade atual, né? Qual é o cenário atual que a gente tem, que a gente enfrenta, que a gente enxerga, as possibilidades futuras, já faz uma análise mais superficial de cenários, né, de possibilidades, mas dizendo para eles, olha, para você saber o que vem pela frente, você tem que saber de onde você veio, né? Não foi um estalo de dedo que nos colocou aqui, tem uma história atrás de cada um de nós, né? Do nosso nascimento, nosso desenvolvimento, a formação nossa, até chegar ao nosso dia, né? Aos nossos dias, né? Então, o que nós somos hoje vem daquilo que nós construímos. E o mesmo se dá com a educação física. O que eu vejo hoje é uma falta de interesse nesse sentido e que tem um reflexo muito nocivo, né? Porque a gente vê determinadas situações hoje aplicadas como tendências. Por exemplo, esse é um exercício que virou moda, um burpee, né? Eu tenho um vídeo do burpee do século XVIII, entende? Então, parece que a gente está colocando em prática uma coisa que é altamente inovadora, né? Que é o novo, e não é. Aquilo já é realizado. Então, a ausência do conhecimento, né? A falta de interesse pelo conhecimento prévio na construção desse conhecimento em qualquer área, mas mais ainda na área do movimento humano, né? Na educação física, né? Isso não permite o privilégio daquela pessoa de, ao conhecer o passado, olhar para frente e entender, dentro daquela trajetória, quais são as possibilidades. Então, eu vejo hoje algumas tendências, até naquele documento do American College, né? Tendências para 2024. Aí, quando eu olho lá as publicações do século XVII, elas estão lá. Então, na verdade, a história da humanidade é cíclica, né? Os ciclos do vem e vão, e olhar para esse passado é entender realmente o futuro, numa perspectiva melhor. Mais conhecimento científico agregado, porque a produção do conhecimento é contínua, é enorme, né? Um vulcão em erupção o tempo inteiro. Sei lá, quantos artigos bons de qualidade se publica por dia hoje? Nenhum de nós aqui vai dar conta de ler isso tudo, né? Isso que a gente especializa, tem um recorte de atuação.
né? Então, dentro dessa perspectiva, esse conhecimento dessa sucessão de fatos ao longo da história nos dá uma possibilidade de olhar para frente e olhar, opa, houve uma alternância dessas tendências ao longo do tempo, né? Hoje, com mais tecnologia, como é que essa tendência se aplica? Tem um slide, né? Isso daí nem estou me apresentando ainda. Nem começou a se apresentar. Tem um slide meu em apresentação que ele é muito legal. Eu mostro a questão das redes sociais hoje, né? O veículo de entrega de exercício físico, né? Então, os programas, vários colegas fazem isso, entregam personal, entregam programas coletivos também. E aí, a partir daquilo, mostrando a rede social e... me faltou o termo agora, daqui a pouco eu lembro. Então, por exemplo, as plataformas digitais, não só redes sociais, mas as plataformas digitais. Por exemplo, Zoom. Então, há muita entrega por esses veículos, né, de tecnologia. Mas a primeira entrega que houve foi através do livro. Um livro do final do século XIX, publicado de ginástica em casa, Home Fitness. Então, alguém teve a ideia de entregar, para multiplicar a prática do exercício físico, publicar um livro com orientação de exercícios físicos para se fazer em casa, né? Então, quando a gente olha para a linha do tempo, primeiro a gente teve o livro, depois Oswaldo Diniz Magalhães, 1950, alguma coisa assim, ginástica pelo rádio. Pô, se ele dava aula pelo rádio, quem dá aula hoje por essas ferramentas tem que fazer muito melhor. Você imagina, um cara falando e alguém escutando. Só que ele foi inteligente, na época ele montou uma espécie de scripts, né, de roteiros de aula, que vendiam nas bancas de jornais. Porque o cara que morava lá no Amazonas, lá em Manaus, podia estar fazendo a ginástica no rádio, né? Então, como isso facilitaria? O cara comprava na banca esse caderno, então ele dizia, ó, aula número 5. E pelo rádio, ele 1, 2, 3, 4. Era bem a comunicação bem militarizada, né, pela influência daquele período. Né? Depois disso, na década de 80, a gente teve o fenômeno das fitas de vídeo e dos programas de TV. Né? Nós tivemos a Jane Fonda, que foi um fenômeno mundial, gravando aulas de ginástica em fitas de vídeo, que vendeu no mundo todo. Né? Ela ganhou tanto dinheiro quanto como artista, e com essa tendência das fitas de vídeo começaram a surgir os programas de TV. Aqui no Brasil, por exemplo, o Sport TV foi um dos primeiros. Eu dei aula, né? Eu lembro, academia na estação. Foi na estação? Na estação, e a estação depois, eles convidaram a estação para ser a gestora, né? Porque tinha uma equipe fabulosa. Mas quando eles iniciaram, eles convidavam professores, eu lembro. Aí filmavam Morro da Urca, Praia do Flamengo, nas praças e parques. Então, você vê lá, veio do livro, rádio, fita de vídeo e TV, internet. Mas, no meio disso tudo, está a prescrição de exercícios, com todos esses exercícios que a gente conhece há séculos, né? Então, isso é uma questão que eu gosto muito de valorizar, porque isso nos dá a condição de avançar. Com relação ao Marcelo... Vamos falar do Marcelo Costa. Quem é o Marcelo Costa, né? Eu sou o professor Marcelo Costa, chamado pela maioria das pessoas de Marcelinho, né? E isso não me causa nenhum desconforto, muito pelo contrário. Eu vejo isso como uma maneira de expressar carinho, né? Quem sou eu? Eu sou cristão, flamenguista, o pai da Mayra e da Júlia, o avô da Laura agora, tá linda, Laura maravilhosa, e um apaixonado pela educação física, né? Eu sempre fui muito bom em matemática. E aí, depois do meu ginásio, na época era ginásio, né? Da 5ª, 8ª série, hoje é 9º ano, então eu fui fazer aqueles concursos para aquelas escolas técnicas e passei para a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Né? Eu tinha um dom para matemática muito, muito grande. E aí eu cursei 1 ano e olhei, poxa, eu adoro matemática, mas eu não quero trabalhar com matemática. E como eu era esportista, né, a nossa geração ali dos anos 60, ela se apaixonou pela educação física por 2 tendências. Ou esportiva, eram atletas, praticavam algum esporte, ou porque tiveram uma boa educação física escolar. E elas despertaram para a educação física a partir disso. Bom, eu tive como professores o Admildo Chirol, que foi preparador físico da Seleção Brasileira, e tive o Paulo Mussalem, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futsal.
2 caras assim que, então, a minha educação física foi na veia ali com esses caras, uma qualidade absurda, né? Então, aquilo me chamou muito, né? Dentro assim, do coração, do olhar para o futuro. Quando eu escolhi, na época, educação física, nos anos 80, isso não tinha o reconhecimento social que ela tem hoje, né? E eu conversei com meus pais. Meu pai sempre foi um lutador. Meu pai não tinha o ginásio. Né? Meu pai é daquela geração que venceu pelo trabalho. E ele era um baita fotógrafo, né? Ganhou o prêmio S de fotografia, foi receber o prêmio no Chacrinha. E aí ele falou, meu filho, olha, você sabe que é talvez uma carreira muito difícil, mas eu tenho certeza, é isso que você gosta? Então você vai fazer bem o que você gosta, então é possível que você tenha sucesso. Vai e vamos embora. Foi assim, fui para a educação física pela influência que eu tive no esporte. Eu jogava futsal, joguei futebol de campo, mas abandonei, eu não tinha grana para ir treinar. Verdade era essa, faltava o dinheiro da passagem. Então, eu jogava futsal porque era perto de casa. E aí eu ia e voltava, ou ia de carona com Qual era o clube, colega. Qual era o clube? Eu comecei na escolinha do Vila Isabel, Associação Atlética Vila Isabel. Aí, depois dali, outros clubes vieram, né? Eu joguei no Flamengo, joguei no Grajaú Country, e Social Ramos, já adulto. Futebol de salão com aquela bola pesadíssima. Pesada, bola pesada. E fui ser treinador também, fui treinador do Social Ramos. Legal. Depois fui para o Vasco, onde eu dirigi Pedrinho, Felipe, Vander Carioca, toda essa molecada aí com 12 anos de idade, né? Então eu entrei para a educação física olhando para isso. Futebol, eu vou sair preparador físico, treinador, aí eu brinco com a moçada nos cursos, pô, eu olhei para o futebol e saí faixa preta de balé, né? Fui dar aula de ginástica e as suas variações, né? Aí vieram aeróbica, step, né? E desde a universidade eu olhava para esse contexto da ginástica. Eu tive um grande professor, que é uma pessoa que eu sugiro que vocês convidem, tragam, se já não trouxeram, professor Jefferson Novaes. Jefferson Novaes. É um cara assim que... Eu já fui em casamento, você tem do lado dele. É um cara com uma história enorme aqui. Foi meu orientador de mestrado, antes de eu ser jubilado, antes de eu ser expulso, e depois ele me ligou, me convidou para voltar e infelizmente eu não consegui. Você deu uma ideia muito boa. Ali tem muita história. Volta pro doutorado agora com ele. Tem muita história, eu não sei ainda. Finalizando. Tá cedo ainda, mas é um projeto que está aqui guardado na gaveta. Dá para fazer, depois a gente conversa. E aí o Jefferson na faculdade, lá na Castelo Branco, ele era o professor da carreira de ginástica, né? E eu me apaixonei muito. Tem uma situação muito peculiar, né? Ele era visto assim como um professor difícil, carrasco, né? Rigoroso nas provas. E ele falava assim, ó, quem tira 10 na minha prova, até o final do semestre, na chamada, eu não chamo pelo nome. Quando chegar no nome, eu vou falar assim, nota 10. Aí você vai responder, presente. Eu falei, opa, eu quero ir. Essa é a minha. Me desafia que é bom. E assim foi. Tirei 10 na nota na prova dele, né? Logo na primeira prova. Aí ele, quando chegava no meu nome, ele olhava, nota 10. Eu, presente, mestre. E dali começou uma amizade muito grande, porque ele olhou, né, o comprometimento, a seriedade. Eu virei monitor dele na disciplina. Daí vem a história da ginástica, Alan. Olha só. Eu virei monitor. E eu ainda estava lá no futsal. Tu vê com uma centelhinha, né? Deu uma desafiada, o cara acabou fazendo carreira. Como abre ali, né? Se a gente conseguir falar bem de carreira hoje, senão a gente volta outro dia. Eu vou falar de situações como essa. Mas aí ele me colocou como monitor. De monitor, já me chamou para ser estagiário na academia dele. E eu estou lá me formando. Me formei, fui contratado. Dava aula de musculação e de ginástica na academia dele. E depois dali, o Jefferson ainda foi o cara que, quando eu estava fazendo o meu primeiro mestrado em educação, estava fazendo na Estácio, eu era professor da Estácio. Como o mestrado era em educação, não tinha nenhuma linha específica de educação física, eu resolvi estudar formação profissional. Estava na época da divulgação da divisão bacharelado, licenciatura. Falei, deixa eu entender essa encrenca aí, para ver as tendências aí que vão ter, né? E poder atuar melhor como professor. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado nesse tema, né, tentando investigar ali os impactos dessa divisão na formação profissional. O Jefferson foi membro da minha banca
E ele era, na época, o diretor de educação física da Estácio. Então, assim que eu fiz a minha defesa, ele, pimba, me convidou para ser o coordenador do antigo Campus Rebouças, né, que depois passou a ser João Shoa, que hoje não existe mais, né? Foi fechado, agora é o Campus Maracanã ali, não existe mais, vai virar um condomínio ali. Mas foi deslocado, então, para o Maracanã. Uma estrutura melhor, né? Assim, maior até, mais robusta. Mas muita história ali naquele campus, né? Então o Jefferson me convidou e ali eu começo uma carreira de gestão no ensino superior. Eu ainda atuava no futsal, era treinador, dava aula de ginástica em academia, e aí assumo a coordenação de curso, né? E com o tempo o ensino superior foi me puxando. Foi me trazendo para dentro com mais responsabilidade nessa questão da coordenação, né? E aí veio, após a coordenação, na sequência, eu virei diretor do curso de Educação Física no Rio de Janeiro, quando eu contratei o Léo. Ele brinca até hoje, o professor Léo Cabral, né? Ele fala o seguinte: você é maluco, cara. Você me contratou com 22 anos, sem mestrado, para ser o coordenador de pesquisa de um laboratório. Eu falei, não é questão de maluco, é questão de saber visão, né, cara? E o papai do céu, quando é bom com a gente, o anjo vem, fala no ouvido, ó, vai aqui você está indo bem. E foi ali uma baita contratação. Pô, que ele fez ali naquele laboratório. O Dudu era o coordenador do campus. Eu era o diretor. Fantástico. Veio o Léo, depois veio o Hércules. Então a gente começou a fazer um time ali. O Dudu, para a moçada que está escutando, é o professor Eduardo Cossenza. É um dos ícones da educação física aí. Já li livro dele. Na área de musculação, é o autor, acho que do primeiro livro de musculação, ele e o Nelson Bittencourt ali na mesma. O Nelson Carvalho Júnior, sem internet. Sem nada, sem nada. Tendo que ir lá na UFRJ sem pesquisar manualmente. Às vezes, o meu primeiro livro eu escrevi à mão, cara. Eu não tinha computador, não tinha dinheiro. Então, quando eu tinha que corrigir alguma coisa, eu estava escrevendo aqui à mão. Pô, errei. Para eu não reescrever a página inteira, eu cortava o pedaço que eu errei, colava o que estava bom e seguia dali. E aí entregava para uma senhora, que era mãe de uma estagiária minha na Byfit, e ela digitava, entregava para mim e eu levava para a Sprint, para a editora Sprint, lá para o cara poder digitalizar. Caramba. Então era um trabalho hercúleo mesmo, na mão. E escrever, na época eu estava com um volume de trabalho enorme, e eu tinha que escrever de madrugada lá, não tinha minha filha pequena. Então eu chegava final de semana, eu torcia para chover. Era para eu não ter vontade de pegar a família e ir para a praia, dar um passeio. Então eu escrevia de madrugada, eu dormia de manhã. Quando eu acordava lá meio-dia, eu pegava a minha família para o shopping, passear e tal, almoçar, para ter um lazer com a família também. Chegava à noite, sábado, virava de novo à noite. Porque era o que tinha. Né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem nas condições que a gente tem, né? Sim. Até ter condições melhores de fazer o melhor. Isso aí é uma coisa... Isso aí já é um exemplo que muita gente precisa escutar. Com certeza. Que é o que mais tem hoje, Marcelinho, desculpa. Tá difícil, mas não tá tanto, difícil, não. Exatamente. Quem escuta um negócio desse, você acha que tá difícil? Então você ouviu agora o que é difícil e deu para fazer, né, Marcelo? Pô, cara, deu um prazer enorme, né? Assim, de construção. Na época a gente não acessa muita coisa, era mais livro. Então você pega lá o livro de ginástica, a referência dele é mais de bibliografias mesmo, de livro, do que propriamente de artigo. Era muito difícil obter artigo. Tinha que ir para o fundão, como você falou, né? Acessar lá os arquivos, encomendar o artigo e voltar 10 dias depois para pegar. A xerox. E pagar. Fotocópia e pagar. Era pago. Então, você dá um Google lá, dá uma googada. Quando não tem acesso, manda um e-mailzinho para o autor, a maioria responde e entrega o artigo. Então, hoje o acesso é muito maior. Eu acho que isso contribui muito para uma certa acomodação e falta de assim, estímulo para buscar a superação de situações mais difíceis, né? Então, eu vivi uma geração que eu sou muito grato por ter nascido nela. Nós temos vários amigos em comum, vocês conhecem todos eles, Rolando Sédia, né, André Leta. O Wallace já tem episódio com a gente. O Wallace Monteiro. André Leta também tem. Paulo Farinati. Farinati. Então, esses caras todos aí são um pouquinho mais velhos que eu, 5 anos. Né? Então, essa geração me estimulou muito e eu tive o privilégio de ser estimulado por eles. O André tem um fato muito curioso com o André Leta.
eu era professor da Corpora, tinha passado processo seletivo, Uhum. prova Tempo bom, prática. Tempo bom, hoje em dia não tem mais Prova lugar nenhum. escrita, prova prática. Pô, o comitê da Corpora era Alberto, Amauri, Beto André Caldas. Eletro, Cara, Alberto Caldas, Amauri, Marcelo, André Eletro, Paulão de Tarso, Rolando Caralho. Sédia. Nossa Senhora. Era o comitê deles de prova. Eu passei na prova e depois de passar na prova prática com Lauro Ávila, que me botou para avaliar na parte prática. Ele é Elisa Cal. E aí, eu dando aula na Corpora, Tijuca, Ipanema, né? Peguei horários de professores consagrados e tal, que para mim foi um desafio muito grande. E aí, uma vez eu dando aula, o André, eu já estava desenvolvendo amizade com ele, eu estava lá na cantina, ele encostou do meu lado, bateu assim no meu ombro. E aí, cara, tudo bem? Pô, que maneira tuas aulas, pai. Elogiou, aí de repente ele falou assim, pô, tuas aulas estão muito legais, Marcelo, mas elas poderiam ser muito melhores. Aí eu, pum! Esse é o Leto. Esse é o Aí Leto. eu, pum! Falei, pô, cara, como? Ele falou, pô, tua aula é fantástica, você tem uma progressão, você tem uma combinação, né, efetiva, você usa realmente exercícios efetivos, mas você trabalha com muitas repetições, que era uma tendência, né, na ginástica. Olha o efeito do que o André fez na minha vida lá. Aí eu falei, pô, André, você acha? Ele falou, pô, mas e a questão da sobrecarga? Começamos a conversar, né? Ele, pô, tenta aí algumas variações. E aí eu comecei a parar para pensar. Eu dava aula também na Fisilabor. Fisilabor. Então, enquanto a Corpore foi uma grande oportunidade por causa daquele celeiro todo, não só na musculação, mas na ginástica também, Murilo Guerra, né, Marco Jucá, né, Marcinha Miziara, a equipe era uma equipe de estrelas, né, Ângelo Dias. Então, eu aprendi muito ali, mas na Fisilabor, o que acontece? A Fisilabor tinha 4 salões ginásticos. 1, 2, 3, que era iniciante, intermediário e avançado. O avançado era o 1, o iniciante era o 3, né? E tinha o 4º salão, que era o salão das doenças cardiovasculares. Esse salão, ele ficava no último andar, ele era praticamente supervisionado na época pelo trabalho do Fernando Pompeu, do Norton, porque tinha avaliação física, e era uma avaliação física, assim, altamente detalhada, com vários aspectos, a prova cardiorrespiratória, né, VO2, com o eletro. Até hoje trabalha com avaliação. Tudo. Então, esses caras construíram isso na Fisilabor. Então, quando eles recebiam as pessoas realmente com diagnósticos de doenças, eles avaliavam e mandavam lá para o Salão 4. O Salão 4, ele tinha 18 bicicletas ergométricas, uma sala de ginástica. Sala de ginástica, não tinha aparelho de musculação nenhum. Halteres, caneleira, colchonete, que era o material da época, 18 bicicletas ergométricas e 2 professores e um médico acompanhando. E eu trabalhei na Fisilabor, eu trabalhei nos 4 salões de ginástica. Então, nos 3 primeiros, me deu muito a condição de olhar como eu pegava a minha série e adaptava ela para públicos diferentes. Do indivíduo iniciante ao treinado em ginástica. E lá no 4º salão, com as encrencas todas das desordens, das doenças e como que tinha que ser conduzido isso. Então, essas 2 estruturas aqui, Corpora e Fisilabor, me deram um know-how muito grande. Eu trabalhava numa academia pequena em Vila Isabel, Corpo e Alma, que eu era o cara lá da academia de Vila Isabel, junto com outro colega, o Sérgio Santos, que também é muito conhecido no mercado. E aí eu comecei a implantar na Corpo e Alma algumas ideias. Que ideias essas? Aumento de sobrecarga, exercícios mais desafiadores para aumentar a intensidade de trabalho, planejamento das aulas de ginástica por grupo muscular. Não era mais aquela coisa por equipamento, como as academias faziam. Segunda halter, terça bastão, quarta caneleira, quinta step, né? Aí eu brinco nos cursos, o cara podia fazer ombro todo dia, né? Com halter, com caneleira, com bastão, com step. Então, não tinha uma racionalidade ali, né? E aí eu comecei a planejar por grupo muscular e aí veio a ideia da periodização. Isso tudo foi gerando insumo e eu aplicava isso nos cursos. E aí, com feedback de vocês, dos estudantes nos próprios cursos, que já estavam dando aula, diferente do aluno de faculdade, né? Mas o cara que está lá, ele vai no ENAF, ele vai
Na época não é a FERJ de Cabo Frio. É a FERJ. Eu né? fiz aula com Esse aquilo aqui lá. do Rio, fora o ENAF nem é do Rio, era Poços de Caldas, né? Mas tinha a FIEP, né? Então, tinham outros grandes, Capão da Canoa, lá no Rio Grande do Sul. Eram colegas que já estavam dando aula. Então, o feedback, pô, é difícil para mim fazer isso e tal. Isso provocava em você a necessidade de você ter alternativas para eles. Então, isso foi um estímulo muito grande, né? E com isso eu fui olhando para a ginástica falando, pô, eu tenho que criar um material robusto para a ginástica para servir de referência, né? E aí veio o primeiro livro, o Livro Azul, livro cujo o nome assim carinhoso que a Mônica a partir dele me deu, né? A Mônica Tagliari. Ela chama o professor Marcelo Costa, o professor Marcelinho, o cara do Livro Azul, né? Então isso pegou aí, né? É muito legal. E essa história da ginástica, ela foi me consolidando dentro da educação física, ampliando espaços, e em paralelo eu vinha crescendo. Que ano que é o livro, Marcelinho? O livro eu lancei em 96. Nós estamos fazendo aí 2006, 2016, vamos fazer 30 anos de lançamento do livro. Então, do ponto de vista da fisiologia, claro que da biomecânica, muita coisa ali mudou porque agregou. Mas, do ponto de vista metodológico e do racional de planejamento de treino, ele é aplicável até hoje. Agora, algumas coisas que eu colocava lá, e que eram até criticadas na época, por exemplo, quando você fazia isometria num determinado ângulo articular, né? Hoje o ponto de força ali, o ângulo de força, hoje há artigos já evidenciando a possibilidade de você incrementar, né? um tempo de tensão ali naquele ângulo. Sim. Então, muita Pico de coisa. contração. Exatamente, pico de contração. Então, muita coisa que empiricamente a gente fazia, a ciência vem e explica depois. E esse é um movimento natural da ciência. Então, em paralelo, eu vinha crescendo lá na gestão. A Estácio foi me ampliando muito, né? Me dando a possibilidade de conhecer, até do ponto de vista operacional, porque depois da área acadêmica, a Estácio me chamou para sair da área acadêmica para a gestão operacional. Eu virei diretor de campus, né? Primeiro no R9, depois no Axis. Mas lá na minha evolução da área acadêmica, de diretor do Rio de Janeiro, teve uma mudança lá, eu voltei a ser coordenador numa tríade de coordenações, eles terminaram com a direção Rio, viraram 3 coordenadores, né? E depois, posteriormente, a Estácio estava preparando, na verdade, a nacionalização. Na nacionalização, eles abriram um processo seletivo, eu fui selecionado, e virei o diretor nacional do curso, que ele chamava de Coordenação Pedagógica Nacional, né? Na verdade, era a Direção Nacional do Curso de Educação Física. Eu tive nessa estrutura, ao longo dos quase 5 anos que eu fiquei, eu tinha 22 unidades espalhadas pelo Brasil em 9 estados. Eu tive mais de 10 mil alunos e tinha mais de 500 professores embaixo do meu guarda-chuva, um investimento de um orçamento de mais de 1,5 milhão, né, por ano para distribuir nas unidades. Então, foi assim, um aprendizado muito grande que eu acho que, inclusive, me alçou para o desafio de virar um gestor, um diretor de campus com toda essa visão operacional, né? Cuidar do parafuso, a gestão, por exemplo, de inadimplência, né? Os problemas diversos que acontecem na unidade, pais, professores, enfim, foi um aprendizado muito grande. Quando eu saí da Estácio, 21 anos lá, sou muito grato. Quando o meu ciclo se encerrou lá, eu logo depois fui para a Uniswan. Fiquei 2 anos e meio na Uniswan. Nesses 2 anos e meio, eu entrei como coordenador, saí de lá como gerente de ensino, entregando assim, um projeto maravilhoso que eles deram continuidade. Da Uniswan, quando eu saí de lá, eu voltei para o meu doutorado em Portugal. Falei, vou fazer um descanso sabático aqui. Voltei para o doutorado, estava no doutorado lá, e quando chegou, isso foi final do ano de 2019. E aí, no início de 2020, lá pelo doutorado, eu concorri a uma Bolsa Erasmus, né, que é um programa que acontece em toda a Europa. Eu ganhei a bolsa, eu fui para a Espanha, e fui na Universidade de Lleida, maravilhosa, num laboratório fantástico um programa lá com o professor Pereira Vega, que hoje tem programas com a Unesco, um cara sensacional. Tive a oportunidade de fazer reuniões lá com mais de 21 países realizando, né, reuniões remotas. Assim, foi um aprendizado fantástico. Fiquei 2 meses e meio lá, sou muito grato por esse período. Voltei, cheguei aqui no dia 15 de março, dia 16, pandemia. Fecha tudo. E eu
Tinha saído da Uniswan, tinha uma grana ainda guardada, graças a Deus, que me segurou nesse período. E aí eu avancei, né, no sentido de buscar oportunidades aqui, mas tudo fechado nela. Então, graças a Deus, essa reserva me sustentou até um ano e pouco. Quando entrou 2021, eu fiz uma prova para professor substituto na UFRJ, na disciplina de ginástica, passei. Já terminou meu contrato, fiquei 21 e 22 lá. E, em paralelo, abriu o concurso para o doutorado. Aí um amigo meu, tu é maluco? Vai fazer outro doutorado? Falei, outro não. Pô, tive que trancar lá em Coimbra por causa da pandemia. Né? E eu estava também, não estava colocado no mercado, então não tinha renda. Eu tinha que pegar minha receita e investir. Coimbra é muito caro. Eu ganhei a bolsa para a Espanha, mas a bolsa é um estímulo. É muito mais o prêmio de você ser selecionado do que propriamente a bolsa financeira que você ganha. Então, eu fiquei 2 meses e meio na Espanha, é uma grana, cara. Uma grana, euro, né? Sim. Multiplicar por 6 na época. E aí eu olhei, falei para o doutorado, falei, bom, vou trancar Coimbra, fiz a prova, passei. E aí, quando eu passei, eu fiz a opção para o Jefferson ser meu orientador. O Jefferson hoje tem uma linha de pesquisa muito madura, né, com oclusão. Ele ainda está em Juiz de Fora ou já saiu? Já saiu, mas eu acho que ele fez concurso agora de novo para lá. Para voltar. Ele está na UFRJ ainda? Ele tinha se aposentado, né? Ele está fechando, ele vai se aposentar daqui a pouco na UFRJ. Mas ele é da UFRJ e é professor, não é convidado, não, visitante. Visitante em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Ele voltou e fez de novo agora e parece que passou de novo. Né? Sim. E aí eu falei, Jefferson, eu quero que você seja meu orientador, mas esquece a oclusão. Pô, mas nós vamos falar de quê? Eu falei, de que nós vamos falar? Ginástica. O meu doutorado não é experimental com Jefferson, em Portugal aqui não. Falei, cara, nós vamos consolidar a construção disso tudo, uma construção metodológica. E qual é a minha tese hoje? Eu estou levantando os principais programas de ginástica que você conhece, todos eles, né? De vários colegas muito competentes. Então, eu estou levantando todas as variáveis metodológicas de prescrição de cada um. Caramba, Marcelo. E estou fazendo um comparativo com o que a literatura, com o que a ciência aponta como orientação para ver se eles estão alinhados. E dentro dessas variáveis, nós vamos extrair um modelo que sirva de referência para um modelo metodológico da ginástica, né? De como estruturar um programa de ginástica. Né? Então, mas para isso acontecer, tem que vir da construção. É a construção histórica. Né? Então, depois da Uniswan, passei para o doutorado, a FRJ, no meio desse caminho, lá em abril de 2021, a Cândido Mendes abriu um processo seletivo para consultor, porque eles queriam lançar os cursos na área de saúde. A Cândido, muito reconhecida na área de direito, economia, mas não tinha vocação. Eu cheguei, o processo seletivo já estava rodando, mas aí abriram uma oportunidade lá de entrevista para mim, fui entrevistado, eles gostaram muito, me contrataram como consultor. Montei lá o projeto com 6 cursos, 4 graduações tradicionais, 2 tecnológicas, biomedicina, educação física, fisioterapia e nutrição, gestão hospitalar, estética e cosmética. E na primeira captação, 400 alunos. Aí os caras olharam e falaram, pô, caramba, projeto promissor, já me contrataram, né? Eu contratei os coordenadores de curso antes de eu ser contratado. E aí, em outubro, eu fui contratado como coordenador geral, né, da Escola de Saúde. Hoje eu tenho esse papel lá. Nós estamos avançando. Recentemente, tivemos a visita para autorização do curso de psicologia, por mais que não seja consagrada tradicionalmente como a área da saúde, tem um alinhamento muito grande, né? Então, tivemos a visita, fomos autorizados com o conceito máximo, conceito 5. Estamos olhando para a medicina, concorrendo aí no Mais Médicos, vamos concorrer. E olhando aí para fazer da Escola de Saúde da Cândido realmente uma escola de referência. Esses cursos iniciais todos são de modelo híbrido, aquele papo bacana da gente ter futuramente. Então, eles têm a formação teórica à distância e a formação prática presencial. Infelizmente, é um limitador pelo próprio Ministério da Educação de você fazer um trabalho melhor até com a formação de educação à distância. Porque a regulação, né, do setor, ela limita em 30% de presencialidade. Ou seja, dentro de um projeto de educação à distância, você não pode ultrapassar
30% da sua matriz curricular de presencialidade. 20% vem do estágio. 10% agora é obrigatório no projeto de extensão, aproximação à comunidade. Aí já tem 30%. Como é que você entrega a prática? Caramba. Então, o que acontece? A gente, para entregar a prática, na verdade, nós estamos contrariando a própria norma, mas numa direção positiva. Eu estou contrariando a norma porque eu quero entregar o melhor. Eu quero que esse cara saia preparado. Como é que eu vou entregar um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um biomédico, um nutricionista para o mercado, sem ele vivenciar as habilidades profissionais dele? Então, a gente não utiliza a presencialidade para laboratórios de ciências básicas, porque senão isso estouraria completamente, né, esse percentual de presencialidade. A gente usa isso para as disciplinas de ciências do ciclo profissional, das habilidades profissionais, né? Então, lá nas ciências básicas, como é que a gente dá conta disso? A gente usa os laboratórios virtualizados. Então, dizer que a formação hoje é ruim não é uma verdade. A estrutura da formação vai ser sempre muito melhor. Cada vez tem mais conhecimento, tem mais tecnologia, tem mais entrega. Nossa biblioteca virtual, caramba, cara. É livro de todas as áreas. Você, como aluno, você tem acesso a economia, direito, administração, o que você pensar na sua área da saúde. Então, se você quiser ampliar seu conhecimento ali, estudar, você vai ter a oportunidade de fazer. Então, o problema não é a estrutura. O problema hoje é que a gente tem uma mão de obra que chega fragilizada, por causa da formação na educação básica, e um pouco do perfil atual, né, da juventude atual. Perfil mais acomodado, né, que não se movimenta tanto. Então, uma das tarefas hoje no ensino superior, um dos grandes desafios, é chacoalhar esses caras, entendeu? É mexer com eles ao ponto de fazer com que eles despertem para a necessidade de ter um outro tipo de abordagem, um outro tipo de conduta na formação deles. É muito difícil, mas, né, como a gente gosta de desafio e gosta de cuidar das pessoas, né, Alan? Isso, Marcelo. Esse meu celular aqui, ó, eu tenho... Hoje eu devo ter... Estou esperando lá o último relatório, eu devo ter quase 4.000 alunos na escola, como um todo. Todos os meus alunos têm acesso ao meu celular. Todos. Candidato, se for lá pedir informação, tem acesso ao meu celular. Eu só digo para eles assim, ó, é difícil você me ligar e eu atender. Manda mensagem para o WhatsApp que eu vou te atender. E às vezes, 1 ou 2 horas da manhã eu estou respondendo. E eles falam, caramba, professor, você responde mesmo, né? Respondo, e às vezes nesse horário, porque é o que dá. Mas eu não acredito, Alan, em nenhum processo de intervenção humana, se ele não houver cuidado naquele processo, você não consegue extrair o melhor. E quando eu falo extrair o melhor, não é só da formação em si, é do indivíduo que está lá e de mim mesmo. Porque cada vez que eu sou demandado por alguma situação, e muitas delas pelas minhas experiências, são quase 30 anos de ensino superior, mais de 30 anos e cerca de 25 anos na gestão do ensino superior, então muita coisa, né, tá na veia já, mas tem outros desafios que aparecem novos. Então, se você não tiver disposto, aberto para cuidar, para você realmente fazer o que tem que ser feito, né, você não consegue nem extrair o melhor do processo, nem potencializar o indivíduo e nem você mesmo melhorar. E, Marcelinho, essa sacudida que você falou faz parte do cuidado também, né? Você falou assim, é uma observação sua, né? Que eu concordo. Né? Tem até aquela frase que tempos difíceis fazem homens fortes, né? Homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem homens fracos. Né? É isso aí. É o ciclo da vida. Fazem os tempos Então, acho que essa sacudida, realmente concordo com você, é um modo de carinho. Não, sem dúvida. Porque você é professor, você está vendo um fenômeno acontecendo, e aquela bronca, aquela sacudida, com cuidado. Eu gosto muito de slogan. Não é bem um carinho, é o cuidado. O Alan é o rei do carinho, né? O carinho dele é só porrada. Aquela mais dura, chegada, mas às vezes é importante. É importante. Né? Com certeza. Eu gosto muito de slogan. Então, nas minhas equipes, eu sempre trabalho com slogan. Um deles é firmeza com gentileza. Então, firmeza de propósito, gentileza no trato daquilo. Então, nem sempre o meu aluno traz uma demanda e ele tem o sim, às vezes ele tem o não. Claro. Eu falo, filhão, não posso te ajudar com isso. Isso aqui não dá para ser assim.
Então, o cuidado é isso. É, inclusive, oferecer Inclusive na hora limites. do não. Lembra, Gulu? A gente tinha uma frase que era firme no propósito, suave na forma. Firme no assunto e Isso, suave na maneira. Suave na... É isso aí, firmeza com jeitinho. Na forma, na maneira. Ele falou, É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente só mudou um coisa. pouquinho as palavras. Porque você não pode ser flexível ao ponto de o certo que você está buscando ali, você deixar passar, porque ele é legal. Não, pelo contrário. Vou dar uma bronca, vou chamar a atenção justamente porque eu gosto muito dele e acredito nele. Tinha aquelas coisas que o professor falava muito, né? Enquanto eu estiver te dando bronca, é porque eu acredito em você. É isso aí. É um pouco disso. Marcelinho, só um adendo aqui. Mas eu não sei se vocês já trouxeram o Jefferson aqui. Você é o nosso segundo convidado do ano. Pô, que o joia. terceiro do podcast, que a gente, na hora que falou aqui com o Ney, é porque o Russo foi o primeiro convidado e único da primeira temporada, da segunda temporada. Que foi, de fato, a primeira, né? E ele veio no início do ano passado, no estúdio anterior que a gente gravava, e a gente ainda estava muito amadurecendo. Hoje a gente vai continuar amadurecendo, mas vai tomando a gente vai dando novos passos. E a Rafa e a Edma também, que a gente recebeu. Só que era pro dela, né? Não, elas que receberam a gente. Elas que receberam a gente, né? É, que a gente usou a nossa casa para elas nos receberem. Sim. Não confunde, não. É verdade. Nessa nova etapa, eu considero que a gente está numa nova etapa. Você é o segundo convidado. Hoje nós já gravamos com o Ney Beziá. Quem estiver escutando esse episódio hoje já pode ir lá e olhar o do Beziá, que já saiu 15 dias antes, que a gente faz de 15 em 15 dias. Você está me dando uma ideia aqui, que depois eu vou alinhar com ele, em relação à questão da educação física no Rio de Janeiro e no Brasil. E essa história tá maravilhosa. Então, a gente não convidou o Ney Beziá e, por coincidência, ou não convidou o Jefferson Novaes, e, por coincidência, foi o primeiro podcast que o Ney Beziá fez. Também, 2 estreias. É o primeiro podcast, 2 estreias. Olha a moral que a gente tem. E que legal e o privilégio. isso aqui, né, cara? Que estrutura legal, né? Claro, eu assisto vários, né? Então já vejo essa estrutura como espectador. Ouvinte, né? Como espectador. Mas aqui é muito legal, né? Porque fica à vontade, então... os possíveis erros, a gente corrige ao vivo mesmo. Ao vivo, exatamente. É a resenha. A resenha é muito legal. Cortamos você, vamos Nada, vamos e aí, Alan, tem um pouco aí da história do Marcelo, tem muito mais do que isso, né? Mas eu acho que mostra um pouquinho o quanto a nossa trajetória de carreira, em alguns momentos da carreira, você faz movimentos anteriores e a oportunidade surge. Tá? Lembra lá o meu mestrado em educação? Sim. Eu fiz o mestrado em educação, fui convidado para ser coordenador. Isso foi um movimento prévio. Em outros, a vida abre a oportunidade e você vai buscar a preparação. Né? Então, isso faz parte. Então, na geração dos nossos pais, nossos avós, a carreira era linear. O cara começava e terminava ali. Né? Hoje, a gente fala na teia de aranha. Então, você nem tem uma tendência só de atuação da sua intervenção profissional e naquela atuação e nas outras, você... caminhos completamente diferentes, às vezes, que vão se cruzando em algum momento, né? E que fazem aquele entrelaçamento. Então, essa visão de carreira é muito importante. Eu acho que esse papo vai ficar para um outro dia, né? Para falar de uma forma abrangente, como olhar para isso, que ferramentas a gente pode utilizar para ajudar as pessoas a orientar. Que eu gosto, já estamos marcando. Já estamos já no segundo. O segundo episódio. É porque eu acho que não vai dar, a gente vai pelo horário aí. Vou falar um pouco de ginástica aqui agora. Tem que falar sobre isso. Aí hoje isso, a gente tem vai que... Vai parar nesses dois aí. Eu já imaginava isso. É legal... Fala aí. Antes dele entrar na ginástica, é que muitas pessoas aparecem na rede social vendendo fórmulas, métodos de como fazer, gestão de carreira e tudo, só que não tem a experiência. Ele, previamente, já profusamente tem uma experiência empírica brutal. Então, o que ele for falar, realmente ele sentou lá. Isso aqui é 1%, talvez menos. Como o Pedro Ivo gosta de falar, tá com calo na mão. Exatamente, tá com muito calo na mão. Ele pode, com autoridade, falar. E uma coisa que me chamou a atenção também, que não só essa parte sua prática, né, de estudo, de mestrado, doutorado, quando você começou a falar com a sua relação com o Jefferson, o professor Jefferson, e a maneira como você falou do André Letta, dos seus amigos, eu vejo, como você foi meu professor, eu estudava à noite, eu chegava lá apagadão, né, cara? Assim, acho que a gente nem se falou, porque assim, eu ficava ali morto, eu já estava dando aula de personal o dia inteiro, chegava morto, lá, acabado, cara. E aí, mas eu vejo a relação das pessoas com você, então assim, eu acho que
tão importante quanto a sua parte prática e de estudo, essa sua parte relacional. Né? Eu acho que isso abriu muitas portas para você. Spoiler para o próximo podcast, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né, cara? É isso aí. Tá? Então fica para um outro momento, né? E assim, você falou aí da formação, eu fiz um mestrado em educação, depois eu fiz um mestrado em educação física, eu estava fazendo na UERJ, com o Paulo Farinati, e o Paulo virou para mim e falou, Marcelo, não vai ser reconhecido tão cedo, tem muitos problemas internos aqui, para a gente reconhecer. E como você tem bom relacionamento na Castelo, você é oriundo de lá, vai para lá. Conversa lá com o Estélio, com o grupo de lá e vai para lá. Já tinha feito todas as disciplinas da UERJ. Eu tive que ir para lá e ainda tive que complementar alguma coisa, né? Porque nunca é o aproveitamento em 100%. Sempre tem. Então, eu tive que refazer. Né? Então, eu fiz um mestrado em Ciência da Motricidade Humana na Castelo Branco. Então, eu tenho 2 mestrados, Educação e Ciência da Motricidade Humana. Quando eu passei para a UFRJ, e estou agora concluindo, já acabei todos os créditos, estou na tese, eu vou ter o doutorado na UFRJ, a terminologia, né, a descrição é Estudos da Motricidade Humana, dentro de Educação Física. E vou ter, posteriormente, quando eu terminar o UFRJ, eu vou voltar para Coimbra. Né? Fazer pós-doc vou me organizar, vou fazer o doutorado, não vou jogar o doutorado lá fora. Eu fiz todas as disciplinas, eu ia começar o estudo experimental, por isso que eu fui no estágio na Espanha. Então, eu ia começar a parte experimental, veio a pandemia, eu tive que trancar, e é muito caro, tem que guardar uma grana para ir, não tem jeito. E eu tenho que negociar hoje com a Cândido, ficar um mês lá, pelo menos. Não, pelo menos. Né? Muito bem, isso é completamente negociável, até pelo modelo hoje, o modelo híbrido, né, que a gente tem. Então, eu vou ter um doutorado na UFRJ e, posteriormente, um doutorado lá em Coimbra. Não estou falando isso para autopromoção, não. É para quem está assistindo a gente, principalmente a moçada nova, entender que vai estudar a vida toda, cara. Se inspirar, né? Cara, para com isso. Entra nessa de que se formou, acabou, vai fazer um cursinho, uma pós, não faça isso. Você, em pouco tempo, estará completamente superado e obsoleto no mercado. Você tem que estar o tempo inteiro buscando. Ah, mas eu vou lá no curso, escuto as mesmas coisas. Ótimo. Você vai escutar de forma diferente, vai te abrir um novo olhar, você vai poder, no mínimo, ver o que você não deve fazer. No mínimo. Né? Então, esse processo da educação continuada, ele é fundamental. Eu falo isso hoje no meu exemplo pessoal, para que as pessoas entendam, eu não paro. Eu leio todo dia, eu não consigo passar um dia lá sem ler alguma coisa que me traga algum conhecimento novo. Então, é uma conduta, é uma postura de vida. Isso tem a ver com a questão atitudinal. E tem um reflexo na sua forma de encarar a vida que acaba se desdobrando na forma de você se relacionar, de você interagir. Né? E eu acho que isso é muito bacana. Bom, ginástica. Vamos lá. O que a ginástica tem a ver com a educação física? Caramba! Essa é uma boa pergunta, Marcelo? Pergunta de merda. Dá aquele gancho da minha... Essa é uma pergunta bola levantada. O que tem a ver com tudo? Dá aquele gancho para minha frase, Deixa né? Deixa ele explicar. Eu tenho uma coisa muito legal em mim, e eu faço uma autopromoção nesse momento. Se você falar assim, pô, Marcelo, eu vou dar um curso de ginástica, tem algum material que você possa me emprestar? Eu te entrego o meu PowerPoint todo e falo assim, ó, usa como você quiser, muda, pega a imagem. O Alan sabe disso porque todos eles tinham acesso ao meu material. Pega a imagem, pega o texto, se você não quiser, muda o slide. Não precisa botar nem o meu nome, não faça isso, não precisa. Tem colegas que querem que seja ótimo. Eu digo para você, não precisa, você não vai dar aula como eu dou. A minha abordagem é única, a sua também. Então, você pode usar meu material à vontade. Agora, aquilo que é criação minha, citação minha, que está entre aspas, por exemplo, essa frase, a ginástica é a mãe da educação física. Se você escutar isso em algum lugar, quem criou isso fui eu. Foi o professor Marcelo Costa. Se alguém estiver usando e não fizer referência, está plagiando. Porque nunca ninguém disse isso. Né? Eu tenho, na minha dissertação de mestrado da Castelo Branco, foi sobre a escala de faces. A escala de face é uma escala de percepção subjetiva do esforço, baseada na escala de Borg, com carinhas. Aonde você vê isso? Eu trabalhei com isso na mão quando era estagiário, cara. Pegava... A maioria das academias tinha isso, né? Tinha a escala de Borg, no caso. Não, mas e falava que era Borg. Quem criou? A carinha... Eu não sabia, não.
Entende? Tá conversando com o criador. Era o Boca, carinha do lado. Chama-se escala de face. Não é escala de Costa, que é o meu sobrenome, que não ia ficar muito bacana. Escalar de Costa não ia ser muito legal. Então, é escala de face, porque ela é com as carinhas. Tá? E, de uma forma assim, completamente antecipatória, ela é o emoji de hoje, né? Se você parar para olhar, aquele é o emoji, né? Então, muitas vezes você toma determinadas decisões e faz algumas escolhas que você não sabe o impacto daquilo, né? Olha como as coisas acontecem, né? Mas vamos aqui na ginástica. A história do homem, vamos falar um pouquinho dessa trajetória aí. Vamos lá no homem primitivo. O homem primitivo, ele usava os movimentos que a gente chama hoje de padrões motores básicos, né? Rastejar, agachar, levantar, empurrar, puxar, rolar, escalar. Esses são os padrões motores básicos, né? Que depois se desdobra aí na musculação como padrões de motores básicos na musculação, na ginástica, mas os padrões motores de movimentação humana, né? O homem primitivo fazia isso para sobrevivência. A história diz isso. Mas antes do homem primitivo, esses movimentos ocorrem e a gente não parava para refletir, né, em que momento da vida eles ocorrem e a gente nem para analisar criticamente a importância deles no processo de formação do homem como um todo e do próprio desenvolvimento motor, que é na infância, do nascimento do bebê. Então, o bebê nasceu, no início ele não tem movimentação nenhuma, a mãe que vira ele, coloca decúbito dorsal, meio que lateral, ventral lá para fazer o tummy time lá, para fortalecer a cervical. Mas o primeiro movimento que o bebê faz, qual é? De decúbito dorsal, ele rola para ventral. Depois que ele rola para ventral, ele se arrasta. Depois que se arrasta, ele tende a quadrupedar. Aí ele vai engatinhar e sentar. E aí, nesse sentar, ele vai começar a tentar fazer força para levantar. Depois de levantar, ele caminha, corre, e depois começa a escalar a tua casa, sofá, armário. Então, quando você olha esse processo, está na infância. Então, se a gente olhar para o processo da infância, é reproduzir ele durante a vida toda. Os padrões motores básicos para a gente fazer durante a vida toda. Então, é olhar e projetar. Mas na história do homem, o homem fazia isso, o homem primitivo, para sobreviver, para lutar, para caçar, para defender território, né, para conquistar a liderança da sua tribo. E na história da humanidade, tem um hiato, um corte de tempo, que a gente não consegue explicar por quê. A gente sai lá do homem primitivo, né, e de repente cai na antiguidade clássica. Porque é um corte muito grande, né, cara? A lacuna... Do homem primitivo, coletores, pum! Antiguidade clássica. Aí vem Egito, Grécia, Índia, Pérsia, né? Que trouxeram, assim, conhecimentos fabulosos que até hoje servem de referência. Inclusive, aquela questão, né? Cálculos matemáticos perfeitos, astrológicos, como é que os caras tinham conhecimento? De onde veio esse conhecimento? Coisas que não se explicam ainda. Alguns defendem a teoria dos extraterrestres, né? Outros de que a humanidade realmente já foi muito desenvolvida, houve um cataclisma e depois tudo recomeçou, como se a gente reiniciasse o sistema, né? Quando chega na atividade clássica, o exercício físico assume uma importância racional, né? Tanto no processo educacional de crianças e jovens, quanto na abordagem para a saúde, né? Você vê, por exemplo, a sociedade hindu, o yoga, né? Com a abordagem dele não só de meditação, mas também de controle respiratório, algumas bases que até hoje sustentam até estudos, né? Então você via a intervenção ali realmente voltada para a saúde em várias dessas sociedades, né? Como esportivas, que tem um dos maiores exemplos, a Grécia, pelos Jogos, né? Que viraram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, viraram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Então, lá na Grécia, é o berço, minimamente, é o berço da sociedade ocidental. E lá é criado o termo ginástica. O termo ginástica é um termo grego, tá? Que se desdobra em várias terminologias. Por exemplo, ginásio, né? Como palavras que se desdobraram do termo ginástica, a partir do radical grego. Então, a ginástica na Grécia, ela era um conjunto de atividades. Então, o que hoje
para alguns é ginástica localizada, ginástica em academia e tal. Ela é um desdobramento ao longo da história, que a gente vai falar aqui, de um conjunto de atividades lá na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, correr era ginástica. Levantar peso era ginástica. Lutar o pancrácio era ginástica. Tudo era ginástica. Ginástica era o contexto das atividades físicas, tá? Realizada nos ginásios, nas palestras, né? Ou seja, cada espaço tinha um princípio diferente. Nas termas. Então, em uma era para a saúde, na outra era para a competição esportiva. Enfim, esses espaços eles ocupavam de maneira específica. E aí, dentro desse contexto da ginástica, tinha a calistenia, que hoje virou marca registrada, né? Botaram lá um R de marca registrada, que é o exercício na barra, não sei o quê. Enfim, eu sou um pouco contra pegar termos consagrados, e registrar, né? E de uso comum ginástica, imagina, e registrar. Né? Por exemplo, esse programa eu acho bacana até, muito legal a ideia, mas ele é recente. O termo calistenia está no meu livro desde 96. Eu vou ter que tirar do meu livro? Como é que é isso? Pois é. Entende? Então, uma outra discussão para um outro momento. Mas a calistenia estava aqui. O que era a calistenia nesse período? Era o exercício com peso corporal. Então, eram os exercícios de condicionamento, muitas vezes, para essas outras atividades. Né? E surge aqui, por exemplo, o mito de Milon de Crotona, que treinava com bezerro nas costas. Conforme o bezerro crescia, ele ficava mais forte, né? Porque inclusive, a partir disso, ele inaugura o princípio da sobrecarga, né? O princípio científico. Então, o bezerro crescia, aumentava a carga, né? A representação de peso que o bezerro era, e ele ficava cada vez mais forte. Então, da Grécia, né? Se originam a maior parte dos conhecimentos hoje que se desdobraram na educação física depois, né? Você vai entender por quê. Depois desse período da Antiguidade Clássica, vem a Idade Média. A Idade Média foi um período muito negro da história, né? Muitos conflitos e confrontos, inclusive sobre a perspectiva religiosa, né? Cristãos e muçulmanos, aquela história toda ali no Oriente Médio, né? E também os cavaleiros, né? As lutas de cavaleiros. A educação física nesse período aí, ela meio que some do mapa. Primeiro que o nome educação física nem existia ainda. Nem existia. Então, vem o período da Idade Média, um período meio negro e tal. Você tinha os cavaleiros, as lutas e os jogos circenses, porque só se admitia atividade física para isso, para a diversão, para o lazer dos castelos, né? Então, o circo era autorizado. O resto tinha que treinar escondido, porque o corpo foi considerado como pecaminoso, né? Pelas igrejas. Superada a Idade Média, vem o período da Idade Moderna e nessa o Renascimento, século das luzes, né? O conhecimento volta a explodir. Quando o conhecimento volta a explodir, os pedagogos daquele período, alguns são famosos hoje, né? Por exemplo, Pestalozzi. Pestalozzi era um pedagogo, né? Então, Rousseau. Os caras não eram só sociólogos, filósofos, eles eram pedagogos do período. Então, esses caras visitam a Grécia Antiga, os conhecimentos gregos, e, baseado nesses conhecimentos gregos, cria uma proposta de intervenção pedagógica da ginástica, intervenção educacional. Só que ainda nesse período, a humanidade enfrentava muitas lutas, muitas guerras ainda. E muitas guerras, muitas vezes, não entre países só, não. A Alemanha era completamente dividida. Então, a Alemanha tinha, entre os feudos lá deles, né, as cidades internas da Alemanha, lutas entre eles. Ela era completamente fragmentada. Sacro Império Romano Germânico. Então, cara, o que acontece? Nesse período, o exercício, além dessa intervenção pedagógica, ele sempre foi usado ao longo da história como preparação para o combate. Porque é a preparação corporal, para o corpo estar apto a enfrentar alguma dificuldade, algum opositor, alguma condição extrema, até climática. Então, ao longo da história, o exercício foi usado, desde o homem primitivo, passando pelas sociedades antigas, clássicas, chegando aqui na Idade Moderna. Então, nesse período aqui, ele era muito utilizado para isso também. Só que tinha o seguinte, eram guerras mesmo, assim, muito violentas, muitas vezes, né? E o contexto educacional desse período aí não era muito desenvolvido. Quem inicia e lança as universidades são as igrejas cristãs, tanto católicas quanto protestantes.
que até hoje tem seus colégios tradicionais. Então, você tinha poucos espaços para desenvolver conhecimento. Quem assumiu isso socialmente? As forças militares da época. Então, a formação, por exemplo, de médicos, na época de professores, instrutores para o exercício e outras intervenções, elas aconteciam nos quartéis militares. Porque esses caras iam para a guerra, tinha que tratar o cara ferido, tinha que preparar o cara para a guerra. Então, muitas dessas intervenções nasceram aqui. Então, há uma discussão hoje dentro dos pensadores da educação física, a educação física militarizada e tal. Ela foi isso ao longo da história inteira. Como foi ao longo da história inteira? Intervenção de saúde, diversificando um pouco aqui, um pouco ali. Então, eu não olho para a educação física atual como tendo uma tendência X, Y, Z, porque o fitness, não, ela é higienista, em alguns momentos ela é eugenista, que é a purificação da raça, só que hoje diferente do que Hitler queria fazer, mas se você investe em saúde, investe melhor a preparação corporal do ponto de vista não só física, mas de um contexto global, orgânico, de saúde, de capacidade, de cognição, porque o exercício potencializa a cognição. Então, quando você olha para isso, você está, ao longo da história, melhorando a genética daquele povo e fazendo uma intervenção eugenista. Então, ela vai estar aí presente, mas não com aquele significado, volto a frisar aquilo, de situações de outrora, né? Então, você tem a educação física, ela é higienista, eugenista, pedagogista, esportivista, ela vai ser isso tudo. E está ótimo. Cada um com o seu cada qual. Tudo bem? E vamos em frente. Nesse período do Renascimento, começam a surgir contribuições significativas nesse sentido, e a partir desses espaços militares, alguns países começam a desenvolver as suas escolas de formação. Então, primeiro a Alemanha. E lá na Alemanha, um alemão, pesquisador, Gutsmuth, monta a Escola Alemã de Ginástica, a filosofia da Escola Alemã de Ginástica. Depois vem a escola sueca, com Ling, Per Henrik Ling, que monta também a filosofia. Nem todos eram de origem, da sua nacionalidade de origem. E na escola francesa, Amorós, que inclusive era espanhol, que monta a estrutura da escola francesa, que depois recebe contribuição de outros, né, inclusive de Hébert, com o método natural, né, que hoje se desdobra nos espaços urbanos, no parkour. O parkour é um desdobramento do método natural de Hébert, né? Então, essas escolas, alemã, sueca e francesa, elas constroem a base da ginástica. Ainda nesse período, as atividades físicas ou eram chamadas de exercícios físicos, práticas corporais, ou o nome ginástica. Então, ginástica ainda representava todo o contexto de práticas corporais. Subir na corda, atividade de atletismo, tudo isso era ginástica. E aí, um suíço, Jean Balexel, alguma coisa assim, Jacques Balexel, alguma coisa assim, 1800 e quebradinho, não lembro a data agora de cabeça, ele numa dissertação, que não era o tamanho da dissertação de mestrado hoje, mas um estudo daquele período, era chamado de dissertação, ele publica, oficializando, né, o termo educação física. Tá? Esse termo começa a ser publicamente utilizado, depois John Locke, na Inglaterra, formaliza o termo educação física como área de conhecimento, e ele começa, nessas outras escolas, também a ser utilizado. Então, quando o termo educação física surge, né, o termo ginástica passa a representar um conjunto de práticas corporais específicas, esportivas e não esportivas. Porque ao longo desse tempo aqui, entrando pela idade contemporânea, onde surgem essas escolas de ginástica, né, alemã, sueca e francesa, são as principais, tem outras, né? Eu chamo sueca, mas é a escola nórdica. Então, os povos nórdicos ali, mas a sueca é a grande referência. Então, surgem os esportes aqui nesse período da Inglaterra, rugby, futebol, né? A ginástica artística, por exemplo, a partir da própria ginástica da escola alemã, né? A ginástica... Lembra lá, sem ser artística, a outra? Rítmica, obrigado. A ginástica rítmica, um conjunto de estímulo da escola alemã e da escola sueca. Tá? Então, começa a surgir os esportes. Então, a ginástica passa a ser um conjunto de práticas esportivas e não esportivas.
E aí se abre, dentro do campo da educação física, outras intervenções. Aí surge, por exemplo, o halterofilismo, o trabalho com pesos de maior sobrecarga, que vai se desdobrar depois na musculação. Eu, quando entrei na faculdade, a disciplina chamava ainda peso e halteres. Peso e halteres. Depois passou a ser musculação. Depois, agora, exercícios contra resistência, né? Depois, treinamento de força. Então, as terminologias vêm mudando, mas a atividade é a mesma, né? Então, dentro desse contexto que a gente analisa, quando você olha a formalização do termo educação física, ela é posterior ao termo ginástica. Tudo que existia antes de práticas corporais era ginástica. Então, por isso a frase, a ginástica é a mãe da educação física. Então, tudo surge com ela, a partir dela, e depois que se formaliza o termo como área de conhecimento, e aí dentro dessa área diversas possibilidades de práticas motoras, a ginástica passa a significar um contextozinho específico. E dentro do contextozinho dela, ela é grande pra caramba. Porque você vai olhar para as ginásticas esportivas, você vai olhar para a ginástica no segmento de fitness, você vai olhar para a ginástica na escola, no segmento educacional. Então, quando você olha para isso, é enorme. E eu vou pegar, mais pela nossa aproximação com o segmento de fitness, um exemplo do próprio segmento. Ginástica no segmento fitness, ela é utilizada com dois conceitos diferentes. Ela pode ser entendida como todas as atividades coletivas, ou seja, o setor de ginástica como setor de aulas coletivas. Tá? Então, ginástica como sendo a área de conhecimento de aulas coletivas. E aí entra tudo, desde a ginástica localizada, etc. e tal, pelo spinning, running e outras modalidades mais. Ou, de uma forma específica, ela é entendida como uma das modalidades da própria ginástica enquanto aulas coletivas. Que é localizada. Que hoje, alguns ainda mantêm localizada, mas com o advento do treinamento funcional, o termo localizado ele foi sendo esvaziado, né? Pela característica até globalizada. E a ginástica sempre foi isso. O André Letta fala isso. A ginástica sempre foi funcional por natureza, porque ela trabalha os padrões motores básicos e nem sempre com as sobrecargas máximas, como a gente vê, por exemplo, na musculação, né? Se bem que o professor Marcelo, nas salas dele de ginástica, minhas alunas faziam agachamento com 40 quilos. Na ByFit, eu tinha barras e anilhas e eu fazia o trabalho de força, né? Então, a partir da crítica lá do André, olha que legal. O Marcelo, além de olhar para planejamento, periodização, eu comecei a criar estratégias sobrecarga para melhorar. Você falou sobre isso num curso que eu fiz com você, só não sabia dessa história com o Letta, mas você falou dessa sua sacada de trazer essa metodologia. E as academias, antigamente, era academia de ginástica. E as pessoas saíam, vamos fazer ginástica, tudo era fazer ginástica. Ou seja, a gente Mas sabe por quê? Não, desculpa. Porque o que acontece? Não, depois... O que acontece? Como é que a ginástica se prolifera de maneira mais significativa? No mundo todo, não só no Brasil, através da Associação Cristã de Moços. Porque depois dessas escolas, né, por exemplo, na Alemanha, houve uma perseguição, porque todas essas escolas eram impregnadas de ideologias. Então, quando mudava o contexto político, os caras que lideravam essas escolas, inclusive na formação corporal, os exercícios, né, a ginástica, eles eram perseguidos. Então, alguns alemães que foram perseguidos migraram para os Estados Unidos. Esses caras chegaram lá e levaram o método alemão. E aí, a partir do método alemão, o norte-americano começou a desenvolver os seus próprios modelos. A Associação Cristã de Moços foi uma das principais instituições a absorver e criar sua proposta única, que se chamou a Nova Calistenia. E essa Nova Calistenia chegou no mundo inteiro pelas ACMs. Então, ela chega no Rio de Janeiro, começa a influenciar aqui regionalmente. Então, no Rio havia escolas de luta, que tinha capoeira, judô, né? Boxe, no máximo isso na época. As escolas de halterofilismo, que eram voltadas mais para o público masculino, para o levantamento de peso. Né? As escolas de dança e ginástica feminina, que era aquela ginástica muito com música, mais dançada e tal. Quando a CM vem com um modelo desse, ela traz o modelo juntando na mesma sala homens e mulheres, usando a cadência musical para o ritmo do exercício. E na época era através de piano ou de tambor.
E aí ela começa a influenciar a montagem de um modelo. Essa ginástica é extraída para a escola de halterofilismo, para a escola de luta, para a escola de dança. Então ela começa a chegar e começa a se ampliar as modalidades de atividades. Então, as escolas ou estúdios que eram vocacionadas, elas passam a abrir o seu leque de oferta. E com o tempo, a ginástica vai ganhando força de tal forma, a musculação ainda não era tão desenvolvida assim. O que tinha era o aglomerado, o Apolo, né? Da Rigueto, o antigo Apolo, de 7 estações. Era o que tinha nas academias, né? Então, o resto era ginástica. E era o que mais vigorava de sucesso, de trabalho. Então, durante a década de 70, surge o termo academias de ginástica. E aí, perdura a década de 80, 90, e a partir dos anos 2000, começa a mudar com a questão dos centros de fitness, né? Estamos chegando, né? Então, chegamos, né? A gente, o Marcelinho parou de falar no momento que deu o último minuto, a precisão do cara que está acostumado como professor. Mas, Marcelinho, assim, a gente já sabia que não ia dar tempo. Não ia. Já sabia. Eu Previsão foi a manhã inteira com você. Eu vou pedir para você, dentro desse contexto todo dessa história que a gente falou maravilhosa, sobre isso, né? Maravilhosa. O cara vai vir e vai contar a história, um pouquinho da história da educação física. A gente falou da história da educação física do Brasil, ele veio com a história Pois é, e eu pensava que eu conhecia mundial. um pouquinho. Eu falei, eu conheço um pouquinho. Aí eu cheguei à conclusão que eu não conhecia nada. Não, eu, como conheço ele, eu já sabia que eu não conhecia. Eu também estou começando a conhecer. Imagina. Cara, só uma observação. Eu tenho livros assim que eu busco, até por conta da tese, né? Meu interesse. Microfone. Eu tenho livros. Eu tenho o primeiro ou segundo livro da história da humanidade, né? Ele é de 1560 e alguma coisa assim. Em PDF. Que eu busco na biblioteca norte-americana. Esse livro foi escrito em latim. Então, para eu lê-lo, eu tenho que botar lá no Google, traduzir e tentar fazer as aproximações. Em breve, o nosso amigo aqui, quem sabe, em breve ele básicas de latim. Que legal. Vai ler direto. Tem uma coisa interessante, só para... não sei se você sabe, deve saber, Dom Pedro I era um apaixonado por educação física e ele inventava aparelhos, parece que ele tinha aparelhos lá que ele mesmo fazia. Eu já vi uma história dessa, eu não conheço. O prolongamento disso fica para a próxima, porque é um dado muito legal. Então já fica o gancho aqui. Guardamos. Cena dos próximos capítulos. Vem lá do Império e vamos avançar no Brasil. Vendo? Maravilha. Antes de eu me despedir do pessoal, eu queria que você desse aí suas palavras finais, para a gente poder partir. Agradecer a moçada aqui que está assistindo, né? Dizer que é sempre um prazer. E... meu recado é, cara, não pare, a vida é movimento, né? Movimento. A vida é movimento. Então, você tem que estar sempre buscando se desenvolver em todos os campos da sua vida e melhorar, né? Melhorar seus conhecimentos, suas habilidades, não só dentro da área de intervenção, mas frente à própria vida, os seus desafios. E a questão atitudinal é fundamental, que a gente vai tratar no próximo encontro. Perfeito, Marcelinho. Mais uma vez, muito obrigado. Reforço aqui minha honra de ter aqui e poder te escutar essa história maravilhosa. Tenho certeza que quem escutou até aqui está bem surpreso. Maravilhado. Feliz. E a gente vai aguardar ansiosamente esse próximo encontro. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Aproveita para curtir o nosso episódio, seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar para esse conteúdo chegar em mais pessoas para poder desfrutar dessa aula maravilhosa que a gente teve. Aula. Um grande abraço. Abraço. Beijo.